Também no nosso país é necessário fazer um resumo semelhante ao que fizemos a nível global anteriormente. É óbvio que antes da Revolução de 1974 não havia condições nem para o associativismo nem para a difusão de ideias contrárias ao governo. Apenas nas universidades se discutia o assunto à porta fechada devido ao maior esclarecimento dos docentes e investigadores. Contudo, poucos tiveram a oportunidade de difundir essas ideias. Apesar de tudo, durante a ditadura ocorreram alguns acontecimentos dignos de nota no que respeita ao ambiente e à consciência sobre os impactos das sociedades humanas. À semelhança do que se passou com o Reino Unido e a América, também foi nas colónias e a propósito do seu património que surgiram as primeiras movimentações em defesa do ambiente. A lista refere apenas os que considero precursores. Mesmo a Convenção de Londres referia-se aos territórios africanos e não ao território europeu. Inspirando-se na UICN da Organização das Nações Unidas, surgiu em Portugal a LPN, que na altura era muito diferente do que é hoje. Um marco interessante de referir é a criação da Reserva Ornitológica de Mindelo em 1957. Promovida por um professor desta universidade, constitui o primeiro espaço onde se protegia a fauna selvagem. Ao contrário do que sucedeu na década de 70 e 80, foi criada com o acordo dos proprietários. Apesar da sua importância biológica e mesmo histórica, nunca chegou a integrar a Rede Nacional das Áreas Protegidas, mas foi há poucos anos integrada numa reserva regional gerida por uma autarquia. Mais alguns marcos importantes no que era então conhecido por Império Português. O primeiro parque nacional em território europeu só foi constituído depois de terem sido criadas áreas protegidas nos territórios ultramarinos. Devo dizer que a própria Comissão Nacional do Ambiente só foi criada por motivos políticos e para o nosso país tentar fazer boa figura na Conferência da ONU de 1972. Apesar das dificuldades, a Comissão teve um trabalho positivo enquanto existiu e quero destacar o primeiro relatório nacional de 1971. Curiosamente, o segundo só apareceu 16 anos depois e infelizmente muito do conteúdo repetia o que já se tinha verificado de negativo no primeiro relatório. Destaco também o primeiro programa de televisão dedicado ao património natural do nosso país e que ajudou muitos cidadãos a ter uma consciência não só desse património mas de algumas ameaças que sobre ele incidiam. Entre as figuras nacionais que conseguiram furar os bloqueios da ditadura gostaria de referir alguns nomes.
Baeta Neves foi um deles e tal como Ribeiro Teles, o seu prestígio permitiu-lhes propor soluções para problemas ambientais e condenar veladamente os abusos mais danosos. Não podia deixar de referir João Evangelista, que promoveu múltiplas ações de educação ambiental usando todos os meios à sua disposição. Falei há pouco da Comissão Nacional de Ambiente e falo agora do seu principal impulsionador. Ele conseguiu, por exemplo, influenciar as políticas de governação no sentido de evitar ainda maiores concentrações de indústrias poluentes, principalmente junto aos aglomerados populacionais. Depois da Revolução, muita coisa mudou. Com a liberdade de associação e de divulgação de todas as ideias, formaram-se muitas associações de defesa do ambiente, seguindo o exemplo que se passava em países mais evoluídos. Nos anos 70, muitas das manifestações públicas destas associações estavam muito relacionadas com o consumismo e com o comportamento social. Tal constituía uma ruptura muito forte num país muito tradicionalista e rural. As ideias de conservação da natureza e de diminuição da poluição foram muito eclipsadas por essas ideias. Também o facto de muitos dos dirigentes das associações terem uma linguagem e comportamentos pouco adaptados à nossa sociedade, levaram a um descrédito generalizado sobre o movimento ambientalista, o que atrasou muito a sua influência nas decisões governativas. Merece igualmente ser lembrada a primeira grande campanha pública em defesa do lince, promovida pela LPE. Merece relevo um evento de grandes dimensões em 1976, contra a energia nuclear. Fazendo um balanço, uns acreditam que influenciou alguma coisa, outros dizem que só não se fez uma central nuclear nessa altura porque não havia dinheiro para apagar. Merece igualmente ser lembrada a primeira grande campanha pública em defesa do lince, promovida pela LPN. Na altura estava a extinguir-se e apesar da campanha, praticamente nada foi feito para evitar a sua extinção que ocorreu mesmo e só foi revertida já no século XXI. Contudo, a campanha teve um efeito positivo muito grande nos cidadãos, aumentando a sua literacia ambiental e motivou muitos jovens a inscrever-se em organizações ambientalistas. A grande dispersão de esforços e a falta de conhecimentos técnicos de muitas dessas associações levou ao seu desaparecimento. Só as que tinham mais recursos humanos acabaram por vingar ou fundir-se. Também o clima político do final dos anos 80 se alterou, o que teve efeitos benéficos nas políticas de ambiente. A nossa incorporação na então Comunidade Económica Europeia trouxe-nos muitos benefícios em termos de ambiente.
Não foi só a legislação de proteção ao ambiente que já existia nos outros países, nomeadamente os limites à poluição do ar e da água, mas foram também os subsídios comunitários que permitiram reduzir ou eliminar muitos problemas ambientais em Portugal. Por necessidade de gerir muitos temas ambientais, foi criada a Secretaria de Estado respectiva, o que contribuiu para levar a mensagem aos cidadãos com menos literacia, que o ambiente afinal é um assunto importante. A natureza é o símbolo da harmonia e do equilíbrio. Do mundo belo e harmonioso, o homem foi fazendo um outro mundo à sua medida. Nem sempre bonito, nem sempre equilibrado. É bom crescer sem destruir. Não mais conflitos entre o homem e a natureza. Preservar, defender o ambiente é um dever de cada um. O Ano Europeu do Ambiente é hoje, é amanhã. São todos os dias do futuro. Ano Europeu do Ambiente. Mais puro, melhor futuro. RTP2. Para a credibilidade que mencionei há pouco, contribuiu fortemente a comemoração do Ano Europeu do Ambiente que durou um ano e que promoveu múltiplos projetos de educação ambiental, de conservação da natureza e muitos debates nos órgãos de comunicação social. Este pequeno vídeo passado na televisão foi muito importante. Infelizmente, não chegou ao canal principal da então única estação televisiva, ficando-se pelo canal secundário. Para a credibilidade que mencionei. Também nessa altura destaco a publicação da legislação relacionada com o ambiente e que ainda hoje é importante, mesmo apesar das alterações que entretanto ocorreram. Com tudo o que disse anteriormente e com estas leis, o ambiente passou a ser tratado pelos decisores quer da administração central, quer das autarquias, com mais seriedade e aqueles que nas organizações não governamentais promoviam a proteção ao ambiente começaram a ser encarados com mais seriedade. No final da década de 80, a consolidação do movimento ambientalista deixou três grandes associações que influenciaram as políticas ambientais. Muito do sucesso dessa influência deve-se aos ensinamentos do relatório Brundtland que obrigou os decisores a ouvir e a negociar com a sociedade civil e as organizações ambientalistas aproveitaram bem essa abertura. Sobretudo colocando universitários nas pressões e negociações que efetuavam. O que as associações vinham pedindo há muitos anos acabou por obter alguma convergência com os decisores e políticos. No final dos anos 80 e princípio dos 90, surgiram outras associações, todas elas com dirigentes especializados em temas ambientais e em conservação da natureza. Destaco apenas algumas delas que ainda se mantêm em atividade. Devo também referir que para além das associações nacionais,
existem outras a nível local e regional com impacto nas decisões da sua área de influência. Quase todas são membro da Confederação, que é a entidade que faz a interface com os órgãos de soberania. Apesar de não ter visibilidade pública, a atuação da Confederação é essencial pelos motivos que são aqui listados. Para terminar, quero realçar a recente legislação que instituiu a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, e que abordaremos mais tarde. Também a Lei de Bases do Ambiente foi revista em 2014 e instituiu a educação ambiental como um dos principais objetivos de política ambiental do país. Para reflexão para as aulas seguintes sobre a importância da educação ambiental, deixo-vos alguns resultados do recente segundo grande inquérito sobre sustentabilidade, feito em Portugal pelo Observatório do Território, Ambiente e Sociedade, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Todos os temas que aparecem nas respostas são importantes. Contudo, não se reconhece o caráter fundamental das carências na educação do consumidor, nem a falta de sustentabilidade dos comportamentos dos cidadãos, individualmente e coletivamente. A ideia de ambiente, quando pensada no contexto nacional, apresenta um perfil vago e até algo distorcido, longe da realidade. Dir-se-ia que os portugueses dispõem de menos informação ambiental sobre o seu país do que sobre o mundo global, ou então que a têm mais desorganizada e distante de si. E isto acontece, apesar do acesso à informação ser hoje como nunca foi anteriormente, e quando se diz tantas vezes que a leitura ou a formação já não são importantes porque quem quer saber procura, as fontes errôneas, incompletas ou falsas, abundam, e é necessário saber escolher. Não é só este, existem muitos estudos que afirmam a necessidade de investir mais na educação ambiental, mas para isso muita coisa tem de mudar, quer na sociedade quer no sistema de ensino. Para terminar este tema que temos vindo a abordar, não posso deixar de referir questões relacionadas com a cidadania, nomeadamente a militância ambiental e o associativismo. As associações ambientalistas têm cumprido muitas funções relacionadas com o ambiente. De forma resumida, têm sido importantes na denúncia de crimes ambientais, que de outra forma passariam despercebidos. Também têm a função de representação dos cidadãos que não se sentem ouvidos por outros tipos de entidades. São uma origem de trabalho voluntário em benefício do ambiente, e canalizam a energia de muitos cidadãos para ações ambientalmente relevantes.
São organizadoras de muitos projetos robustos de defesa do ambiente e de forma continuada, muitas vezes assumindo o que o Estado não faz ou não quer fazer. São uma força que promove contínua mudança nos governos e nas autarquias, atingindo também as empresas. Por fim, são uma fonte contínua de educação ambiental, gerindo mesmo centros de formação nesse sentido. Contudo, a importância social das organizações não governamentais de ambiente é hoje menor, havendo uma crise de associados e de militância, devido a múltiplos fatores. A dinâmica das ações em favor do ambiente passa hoje muito pela internet e pelas redes sociais. E podemos encontrar múltiplos exemplos de meritórias e boas iniciativas em todo o mundo, tal como os exemplos que mostro aqui para Portugal. São ações em defesa de novas políticas para fazer face à emergência climática, ações de plantação de árvores ou ainda operações de gestão de plantas invasoras. Até as maiores associações ambientalistas, mesmo a nível mundial, se renderam hoje à necessidade de comunicar as suas iniciativas e gerir os recursos humanos para as suas campanhas usando as redes sociais. No trabalho aqui referido, faz-se um estudo muito interessante sobre o uso que a Greenpeace delas faz. As conclusões podem ser estendidas a outras associações com grande influência. Os autores sublinham que a facilidade de aderir à causa ambiental tem sido facilitada pelos novos meios, e que a sociedade civil, a partir da internet, vem, aos poucos aumentando o número de ativistas sociais. Contudo, referem muito bem que nem todas as atitudes manifestadas nas redes sociais constituem evidências de reais mudanças no comportamento dos cidadãos. Cabe a cada um aproveitar as vantagens das novas formas de participação social em favor das causas ambientais e evitar os inconvenientes. Para além da já mencionada falta de correspondência entre declaração digital e comportamentos na vida real, devemos ter cuidado na participação em eventos sem enquadramento de conhecedores do tema, ou sem termos conhecimentos adequados. A participação meramente digital não substitui as atividades no terreno, nem a necessidade destas serem efetuadas em continuidade. Também não substitui o trabalho de pesquisa sobre problemas escondidos por quem é responsável por eles, nem a busca de consenso ou alternativas com as autarquias ou a administração central, e devemos ainda evitar a extemporaneidade. Todos contribuímos para os problemas. Não adianta negá-lo. Em consequência, cabe a cada um de nós decidir o quanto queremos ajudar nas soluções.